Olá, alunos! Vamos aqui então, falar um pouquinho, sobre os parâmetros A e B, certo, pessoal? Vamos ver qual é a interferência do parâmetro A e qual é a interferência do parâmetro B que ele tem sobre os nossos gráficos, tá, pessoal, da função afim, certinho? Bom, pessoal, nós já vimos, que o parâmetro A, se ele for positivo, gera uma função crescente, que é uma reta inclinada para a direita, certinho? Se o nosso parâmetro A for negativo, ele gera uma reta inclinada para a esquerda e é uma função decrescente, certinho? Pessoal, se o nosso A for igual a zero, nós vamos ter uma reta horizontal e isso vai representar para a gente uma função constante, certinho? Bom, pessoal, agora vamos analisar, tá, pessoal, como a variação do parâmetro A e também a variação do parâmetro B, tá, pessoal, ele vai interferir no nosso gráfico, certinho? Ah, sim, e lembrando, tá, pessoal, que o nosso parâmetro B, certinho, é exatamente onde, o nosso gráfico intercepta o eixo Y, na verdade. Percebam aqui, pessoal, mais 4 interceptou no 4, mais 3 interceptou lá no 3. Bom, pessoal, então vamos analisar, aqui isso e vamos analisar, tá, pessoal, com auxílio do software Graphicmática, certinho? Bom, pessoal, para a gente poder fazer essa comparação, qual que é a interferência que o parâmetro A tem, no gráfico da nossa função, vamos digitar aqui essa função na nossa forma mais simples possível, que seria y igual a x. Pessoal, se eu tenho ali a função y igual a x, eu vou ter este gráfico aqui, certo, pessoal, da função afim. Percebam que eu coloquei aqui um x, o nosso A, um valor positivo, 1 positivo. Ok, galera? E o nosso B, eu nem coloquei o B. Então, o B é 0. Se o B é 0, significa que o nosso gráfico, tá, pessoal, obviamente intercepta o eixo x, tá, pessoal? Aliás, o eixo y lá no valor 0. Então, quando eu não coloco o valor, tá, pessoal, aqui, do valor do B, o B é 0 e, obviamente, tá, pessoal, essa função, então, vai interceptar o eixo y lá no valor 0, certinho? Muito bem, galera. Para que a gente possa entender qual que é a interferência que o parâmetro A tem, vamos colocar aqui um valor 2. Pessoal, vejam só o que vai acontecer. Quando eu tenho a função, f de x igual a 2x, percebam que eu tenho um gráfico agora, pessoal, ó, que ele ficou um pouco mais inclinado em direção ao eixo y, certo? Se eu colocar aqui, pessoal, o valor 3, percebam que eu vou ter um gráfico que ele está mais inclinado em direção ao eixo y. Se eu continuar aumentando os valores do parâmetro A, ou seja, da minha taxa de variação, tá, pessoal? Percebam, tá, que eu vou continuar tendo um gráfico que ele vai se inclinando mais em direção ao eixo Y, certinho? Bom, pessoal, vejam bem. Eu não estou aumentando os valores do parâmetro A, que é a taxa de variação. Veja bem, pessoal, então eu estou aumentando a minha taxa de variação. Pessoal, o que significa isso? Pessoal, vejam que esse gráfico azul, como ele está mais inclinado em direção ao eixo Y, o que isso significa? Que esse gráfico azul aqui, pessoal, ele cresce mais rapidamente do que o gráfico preto. Já o gráfico verde, pessoal, ele cresce mais rapidamente do que o azul e do que o preto. E já o gráfico vermelho, tá, pessoal, ele cresce mais rapidamente do que o verde, do que o azul e do que o preto. Pudera, porque a taxa de variação dele é maior. Pessoal, vejam, esse 4 aqui não é o valor do A? Ele não chama-se taxa de variação? Pessoal, percebam então que quanto maior a taxa de variação, isso significa que a minha função ela vai crescer mais rapidamente, beleza? Muito bem. Pessoal, o que acontece então, tá, professor, se ali, eu colocar valores compreendidos entre 0 e 1? Se você percebeu bem, eu coloquei ali, ó, 1 para o A, 2 para o A, 3 para o A, 4 para o A. Eu coloquei apenas valores maiores do que 1, correto? O que acontece agora, pessoal, se eu colocar valores compreendidos entre 0 e 1? No caso, o meio, 1 dividido para 2, não dá 0,5? Pessoal, vejam, tá, que a minha taxa de variação agora, eu estou diminuindo a minha taxa de variação. É óbvio, então, que eu vou ter um gráfico agora, tá, pessoal, que ele começa a estar mais inclinado em direção ao eixo x. O que isso significa? Que a taxa de variação dessa função é menor do que todas as outras funções. Se você continuar colocando aqui, pessoal, olha, um 4, por exemplo, 1/4, que dá 0,25, pessoal? Percebam que eu vou ter um gráfico mais inclinado em direção ao eixo x, certo? E aí percebam, pessoal, que a taxa de variação dessa função, ela vai ser menor do que a de todas as outras funções, beleza? Então, pessoal, vejam que quanto maior o valor de A, maior vai ser a taxa de variação, e a minha função ela vai crescer muito mais rápido, certo? Quanto menor for o meu valor aqui, tá, pessoal, compreendido entre 0 e 1 no caso, certo? Aí minha taxa de variação ela vai diminuindo, certo? E aí então eu vou ter uma taxa, uma função que ela cresce bem lentamente, certinho? Ou seja,
Quanto menor for esse valor aqui, né, compreendido entre 0 e 1, óbvio, tá, pessoal? Estou falando de quanto menor for um valor positivo, né, para o nosso A, pessoal, menor vai ser a minha taxa de variação, menor vai ser a minha taxa de crescimento, ou seja, minha função ela vai crescer muito lentamente, beleza? Bom, pessoal, vamos apagar aqui o nosso plano cartesiano, né, para a gente poder colocar aqui, né, um parâmetro negativo. Pessoal, percebam que y igual a x gera essa função, certo? Pessoal, se eu colocar aqui y igual a menos x, eu vou ter então uma função decrescente, correto? Óbvio, né, pessoal? Então, toda vez que eu tenho um a negativo, certo, pessoal? Eu tenho ali uma função decrescente, correto? Pessoal, o que acontece ali agora se eu colocar um menos 2? Pessoal, se eu colocar um menos 2, olha só o que eu vou ter. Eu vou ter essa função inclinada mais em direção ao eixo y. Se eu colocar ali um menos 3, eu vou ter essa função mais inclinada em direção ao eixo y. Pessoal, se eu colocar ali um menos 4, eu vou ter essa função mais inclinada em direção ao eixo y. Agora, pessoal, percebam que menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, eu estou diminuindo o valor da minha função, pessoal, do meu parâmetro A. Agora, perceba, pessoal, que à medida que eu diminuo, né, para o lado negativo, tá certo, pessoal, o meu parâmetro A, eu estou fazendo com que a minha função decresça de uma maneira muito mais rápida. Pessoal, perceba que essa azulzinha aqui, essa azul claro, certo? Ela tem uma taxa de crescimento. Já essa função preta, pessoal, a taxa de crescimento, a taxa de decrescimento dela, tá, pessoal, é muito mais rápida do que a taxa de decrescimento dessa azulzinha claro. Essa azul escura aqui, tá, pessoal, o gráfico dessa função azul escura, ela tem uma taxa de decrescimento, tá, pessoal, muito maior do que as outras duas. E essa verde aqui, pessoal, tem uma taxa de decrescimento também muito maior do que as outras, correto? E o que acontece se eu colocar ali, então, pessoal, valores compreendidos entre 0 e menos 1, tá, pessoal? Igual que eu coloquei 1/2. Pessoal, vejam agora, tá, que a minha função ela continua decrescente, só que agora, pessoal, a taxa de decrescimento dessa função aqui é menor do que a das outras, certo? Ela vai decrescer num ritmo mais lento do que as outras. Se eu colocar ali, pessoal, menos 1/4, eu continuo tendo uma função decrescente. Percebam agora, pessoal, que ela está sendo mais inclinada em direção ao eixo x, certo, pessoal? Só que a taxa de decrescimento dessa função rosa, ela é bem menor do que as outras funções, correto? Então, pessoal, esse é o efeito que eu tenho para o parâmetro A positivo e negativo, maiores do que 1, menores do que menos 1, e quando elas estão compreendidos entre 0 e 1 e 0 e menos 1. Esse é o efeito, correto? Muito bem, pessoal. Agora vamos limpar aqui o nosso plano cartesiano, tá, pessoal? Pessoal, vejam o seguinte, né? Y igual a x significa que o meu parâmetro B é igual a 0, correto? Vejam então que o meu gráfico vai interceptar o eixo y, tá, pessoal, lá no valor 0. Agora, se eu coloco ali, pessoal, mais 1, o que significa? Opa, pessoal, percebam que quando eu coloco esse mais 1 aqui, eu estou falando que o meu B, o valor inicial, ou coeficiente linear, é 1. Significa então, pessoal, que a minha função vai cortar o eixo x, aliás, o eixo y lá no valor 1. Se eu coloco ali, pessoal, mais 2, o que significa? Que vai cortar lá no valor mais 2, né? Ou seja, o meu valor inicial, tá? O meu coeficiente linear é exatamente onde o gráfico, tá, pessoal, intercepta o eixo y. Do mesmo modo, tá, pessoal, se eu colocasse ali, ó, um menos 2, o que isso significa se eu colocasse ali um menos 2? Significa, pessoal, que a minha função ela continua crescente, mas vai cortar o eixo y, tá, pessoal, lá no valor menos 2. Se eu colocasse ali, pessoal, menos 1, o que significa? Que vai cortar lá no menos 1. Percebam que essa verde, tá, pessoal, está cortando o nosso eixo y lá no menos 1. Professor, e se eu tivesse uma função decrescente, né, pessoal? Por exemplo, ó, y igual a menos x, correto? Colocasse y igual a menos x. Bom, vejam que se eu não coloquei o parâmetro b, ele é 0. Então essa função corta lá, ó, pessoal, essa função aqui corta o nosso eixo y lá no valor 0. Se eu colocasse aqui agora, pessoal, olha, o mais 1, certo? O que significa lá o menos x mais 1? Pessoal, percebam que ela vai ser uma função decrescente, essa vermelha, tá, pessoal? E vai cortar lá no gráfico, lá o eixo y, lá no valor 1. Se eu coloco aqui, pessoal, o menos x mais 2, vai ser uma função decrescente, só que agora vai cortar o eixo y lá no valor 2. Percebam que tá ali, pessoal, a nossa reta rosinha, né? O nosso gráfico rosinha, correto? Bom, pessoal, e se eu colocasse ali menos 1? Pessoal, ó, vai ser uma função decrescente, só que agora, né, o nosso gráfico vai cortar o eixo y lá no valor menos 1.
Se eu colocar ali menos 2, tá, pessoal? Significa que vai continuar sendo uma função decrescente e vai cortar o eixo y lá no valor menos 2. Correto, galera? Então tá aí, pessoal, a interferência do parâmetro A e do parâmetro B, certinho? Agora, pessoal, vamos limpar aqui o gráfico e vamos ver esta situação aqui. Pessoal, quando eu tenho, por exemplo, y igual a 0, é uma função constante. E essa função constante, pessoal, percebam, tá? Que aqui quase não deu para ver de novo, né, pessoal? Deixa eu colocar aqui de novo. Deixa eu ver se muda de cor. Não mudou. Mas vocês podem perceber, pessoal, que ela ficou em cima do eixo x. Não deu muito para ver isso, né? E se eu colocar y igual a 1? Pessoal, significa que eu tenho uma função constante. É uma reta paralela ao eixo x, certo, galera? E aí, pessoal, percebam que f de x igual a 1 é uma reta que vai cortar o eixo y justamente no valor 1. Pessoal, se a minha função fosse assim, ó, y igual a 2, significa, pessoal, que eu tenho uma função constante e que ela vai cortar o eixo y exatamente no valor 2. Pessoal, e se eu tivesse menos 1? Pessoal, eu vou ter uma função constante, só que agora esse gráfico vai estar abaixo do eixo x. E esse gráfico, tá, pessoal, vai cortar lá o eixo y exatamente no valor menos 1. De maneira análoga, se eu tenho ali menos 2, tá, pessoal, eu vou ter uma função constante, certo, pessoal? Ou seja, abaixo do eixo x, e esse gráfico vai estar cortando lá o eixo y exatamente no valor menos 2. Bom, pessoal, então aqui, né, com esse raciocínio da função constante, a gente analisou todas as situações possíveis para o parâmetro A e para o parâmetro B, certo? Em onde as funções podem ser crescentes, decrescentes ou ainda constantes.